Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar um bocadinho da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto que decorreu no dia de ontem. Vamos também passar os olhos pelo processo Etopeira e terminar com um pedido desavergonhado, mais um, da parte da direção do Benfica. No dia de ontem realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Futebol Clube do Porto para a aprovação do relatório e contas, quer do clube, quer o relatório consolidado. Conforme aqui tínhamos dito a seu tempo, aqui no Batalha não se discute em público a vida privada do Futebol Clube do Porto. Para isso existem os locais próprios e os locais próprios são as Assembleias Gerais. Foi lá que estivemos, foi lá que transmitimos o nosso pensamento, foi lá que colocamos as questões que entendemos que deveriam ser colocadas com respeito, com educação, com nível e com, como disse há pouco, o respeito que julgamos que a instituição Futebol Clube do Porto e todos aqueles que o servem merecem. Sejam eles adeptos, sejam eles dirigentes do Futebol Clube do Porto ou da SAD do Futebol Clube do Porto. A Assembleia Geral, se calhar, não foi tão concorrida como noutros tempos. Lá está, são as vitórias quem mais ordena. E aquilo que eu lamento é que efetivamente não tenham existido mais pessoas presentes, não tenham existido mais intervenções, não tenham existido mais questões. Porque é lá que se discute a vida do Futebol Clube do Porto. Não é nas redes sociais. Não é nos locais onde nós vamos beber a informação dos nossos adversários, que depois os nossos adversários também vêm beber a nossa informação. E, portanto, eu lamento que, de facto, a Assembleia Geral não tenha tido uma maior adesão, não tenha tido mais e melhores intervenções, e lamento, essencialmente, que a vida ativa do Futebol Clube do Porto se continue a discutir aqui. Obviamente que muitos poderão concordar com aquilo que lá se passou, muitos outros poderão discordar, muitos poderão estar a favor, outros contra. O que é facto é que, mais uma vez, no momento certo, o relatório de contas foi aprovado por uma larguíssima maioria e de nada vale aqueles que não puseram lá os pés continuarem agora a falar, a apontar o dedo, a apontar as críticas. Esses tiveram a oportunidade ontem de ir lá falar e não foram, ficaram em casa. Eu gostava de dizer que nós no Batalha não defendemos nada nem ninguém. Defendemos o Futebol Clube do Porto. No Batalha, defendemos todos aqueles que defendem e servem o Futebol Clube do Porto. No Batalha, o combate continua a ser posterior, não para o interior. Nós defendemos e lutamos pelo Futebol Clube do Porto, vamos continuar a defender e a lutar pelo Futebol Clube do Porto, vamos continuar a defender e a lutar por todos aqueles que defendam as cores do Futebol Clube do Porto. Aquilo que se passou na Assembleia Geral, por nós, fica lá. Por nós, nem mais uma palavra, a não ser de que o nosso adversário está na rua, está para fora, não está lá dentro. Dito isto, vamos então falar um bocadinho sobre o processo Etopeira. O processo Etopeira trouxe ao êxtase na semana passada ao país. Após a divulgação das palavras do Dr. Paulo Gonçalves, toda a gente ficou num êxtase profundo. E ficou num êxtase profundo porque supostamente Paulo Gonçalves ilibou o Benfica das acusações ao assumir que tinha autonomia para todas as ofertas que fazia aos funcionários judiciais. E das duas uma. Ou eu estou maluco, ou este país está maluco. Bem, eu também tenho que acreditar que se sou o único a achar que não estou maluco, se calhar os outros é que têm razão. Mas vamos lá ver uma coisa. Se Paulo Gonçalves afirmou taxativamente que era um membro do Benfica, se Paulo Gonçalves afirmou taxativamente que tinha autonomia para essas ofertas, então significa que Paulo Gonçalves atuava em nome do Benfica com essas ofertas. A mim nada me interessa se Paulo Gonçalves ilibou o Luís Filipe Vieira, se ilibou o Domingos Soares de Oliveira, se ilibou Nuno Gaioso. A mim interessa-me aquilo que Paulo Gonçalves fazia em nome do Benfica. E se Paulo Gonçalves, repito, tinha autonomia para isso, então atuava em nome do Benfica. Então o Benfica tem que ir a julgamento. Eu acho que esta é uma conclusão óbvia. Mas que, no entanto, continuamos a ouvir as pessoas a dizer que o Dr. Paulo Gonçalves ilibou a SAD do Benfica. Não! Pode ter ilibado o Luís Filipe Vieira, mas isso tanto me dá como se me deu. Agora, naquilo que diz respeito ao Benfica, Paulo Gonçalves não ilibou a SAD encarnada. E mais. No dia de hoje, já tivemos uma notícia a dizer que o Procurador
quer que o SLB vá a julgamento. O nosso querido SLB, o nosso fantástico SLB, o nosso maior que todos SLB, tem de facto que ir a julgamento. Porque ninguém foi capaz de provar, nem ninguém vai ser capaz de provar, que Paulo Gonçalves não atuou em benefício do Benfica. Aliás, é bom recordar que num determinado e-mail que veio a público, em que Luís Filipe Vieira dizia a Paulo Gonçalves que ele era o rei das borlas, tratava-o por o rei das borlas, Paulo Gonçalves recordava, conforme recordou em tribunal, que tem os seus cartões Red Pass, o equivalente ao nosso lugar anual, que os seus filhos, o mais velho, vai para o setor dos no-name, afinal há claques no Benfica, e que tudo aquilo que eram ofertas eram única e exclusivamente em defesa dos superiores interesses do Benfica. Então há benefício para o Benfica ou não há? Existia para o Benfica benefício ou não existia? Pois claro que existia. E Paulo Gonçalves estava mandatado para atribuir esses benefícios, essas vantagens a pessoas que pudessem trazer benefícios para o Benfica. Mas como é lógico, esta gente quis deturpar tudo aquilo que se estava a falar. Conseguiram descobrir que Pedro Proença tinha dito que era normal oferecerem-se bilhetes. Aquilo que Pedro Proença disse, aquilo que as pessoas podem dizer, é que no seu tempo de árbitro, e em particular, ou neste caso, em geral a todos os árbitros, existem algumas ofertas de cortesia. Ninguém falou em funcionários judiciais. Ninguém disse que era normal darem-se ofertas a funcionários judiciais que depois recebiam de Paulo Gonçalves o número de alguns processos e que, segundo o Dr. Paulo Gonçalves, era por mera curiosidade. Mas era por mera curiosidade o quê? Jogar aos números? Isso não é o Sudoku? Não é o Sudoku que é brincadeira com os números? Será que Paulo Gonçalves enviava os números dos processos porque pensava que estava a jogar esse jogo? Pá, não vamos brincar com assuntos sérios. Querem fazer de nós burros, querem fazer de nós parolos. Mas eu continuo a acreditar na justiça e tenho a certeza absoluta que, de facto, o Benfica vai ter que ser julgado. Se depois vai ser considerado culpado ou não, isso eu não sei. Não sou juiz, não posso dizer. Agora vai ter que ir a tribunal. Claro que a comunicação social quer continuar a deturpar tudo isto. Ainda hoje, no Correio da Manhã, da mesma forma que informavam que o procurador quer levar o Benfica a tribunal, diziam também uma coisa extraordinária. Com uma fotografia do nosso presidente, diziam assim: Pinto da Costa arguído por divulgar e-mails. Não. Podem continuar a tirar areia para os olhos das pessoas. Pinto da Costa não é arguído por divulgar e-mails. Pinto da Costa não está acusado de divulgar e-mails. Pinto da Costa está indiciado por crime de ofensa à pessoa coletiva. Não tem nada a ver com os e-mails. Ainda não perceberam isso ou querem continuar a deturpar? Ou querem continuar a contar uma história paralela? Ou querem continuar a criar uma realidade alternativa para tapar os olhos a toda a gente? Meus amigos, podem continuar a contar estas mentiras da nossa parte, não contem com essa conivência. E, portanto, vamos esperar pelo debate instrutório, que se realiza na próxima segunda-feira, conscientes de que as provas estão em cima da mesa e que estas verdadeiras mentiras que nos vão entrando pelos olhos dentro todos os dias, muito provavelmente não terão seguimento. Um último tema que vos queria falar. Um pedido verdadeiramente desavergonhado por parte do Benfica. No dia de ontem, segunda-feira, o Benfica emitiu um comunicado a pedir aos seus adeptos para não fecharem a luz. Entre outras coisas, diziam qualquer coisa como: qualquer deslize e nova reincidência pode implicar jogo à porta fechada. E referiam-se eles ao uso de material pirotécnico. De facto, o Benfica faz de todos nós parolos. O Benfica considera-se um Estado dentro de outro Estado. O Benfica considera-se maior do que Portugal. Então o Benfica ignora a existência das suas claques. O Benfica diz que não apoia as suas claques. O Benfica tem o diretor de segurança a agradecer à PSP pela não divulgação de 149 da apreensão de 149 artefactos pirotécnicos no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. O Benfica continua a ignorar todo o comportamento dos seus adeptos, quer quando eles são detidos, quer quando eles são identificados, quer quando eles fazem ataques aos adeptos dos outros clubes. O Benfica ignora tudo isso. Mas depois teme represálias por parte do Conselho de Disciplina. Aquilo que aparentemente o Benfica está a fazer é simplesmente fazer um ato de contrição. Quer dizer assim, andamos aqui a brincar com isto há tanto tempo
E isto um dia vai correr mal. Num qualquer país normal, isto já tinha corrido mal. Porque, eu vou recordar, que depois da PSP ter emitido um comunicado a dizer que, apesar de não ter informado publicamente que foram apreendidos 149 artefactos pirotécnicos adeptos do Benfica e apenas um adeptos do Futebol Clube do Porto, a PSP nesse comunicado disse que informou Federação Portuguesa de Futebol, Liga e PDJ. Nenhuma das três instituições reagiu àquilo que eu considero uma acusação da PSP. Porque se a PSP informou, então não houve procedimento disciplinar em conformidade perante esta informação da PSP. E este país, neste país, que continua a ser liderado pelo nacional benfiquismo, nós comemos tudo isto e calamos. E o Benfica acordou agora. Quais anjinhos, quais virgens ofendidas, quais falsos púdicos, fartos de não respeitar a lei, fartos de ajudar aqueles que vão criando o pânico semana após semana no país, fartos de apoiar e de financiar aqueles que assassinaram adeptos de outros clubes, o Benfica agora, ao cabo, e é bom recordar, de já ter tido o seu estádio com ameaça de interdição por mais do que uma vez, o Benfica agora vem fazer este comunicado. Coitadinhos, muito sérios, muito objetivos, muito pedinchões. Oh, meus amigos, mas há alguma dúvida que se o Benfica quiser acabar com isto, acaba de um dia para o outro? Mas há alguma dúvida que se as revistas forem bem feitas e que se não houver a introdução de material pirotécnico antes das portas do estádio abrirem, o Benfica para com isto? Mas o Benfica está a tentar enganar quem? Mas o Benfica vai continuar a tentar atirar areia para os olhos de toda a gente, a fazer de conta que nunca soube que tinha claques. Só neste país é que continuamos a assistir a este verdadeiro circo, com o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude calado, com o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude que nada faz, e um Ministro da Educação a definitivamente não se impor. O Ministro da Educação está a ficar com a sua imagem manchada por causa de um Secretário de Estado que brinca com as instituições públicas, que brinca com toda a gente e que brinca com clubes, que são todos aqueles que competem frente ao Benfica, e que brinca com cidadãos que todas as semanas pagam para o futebol. Isto, de uma vez por todas, tem que acabar, e o Benfica só continua a gozar deste estado de verdadeira impunidade porque as instituições em Portugal assim o permitem. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde há um fator em comum com todas as outras. A defesa pelo Futebol Clube do Porto. Onde há um outro fator em comum. A luta contra o povo. Que fique claro para toda a gente. Só isto é que nos move. A defesa do Futebol Clube do Porto e o ataque ao povo. Tudo o resto são fediveres. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.